Ora boas, estamos aqui em Linkfield, 3 minutos e 57 segundos para o alvo. Estou aqui em treino agora neste mercado. Taiwan está em primeiro. Favorito 53 mil, 44 mil no segundo. Ver aqui um lei. Aqui algumas posições. Ora bem, então entrar aqui 3,80 um lei de 75 euros. Ver se consigo um tick. E vou tentar aqui também para 75 euros um tick também. Penso que aqui consigo tirar aqui vantagem aqui. Se o preço não se afastar muito, tirar novamente vantagem destes valores aqui. Estar aqui a ser correspondido e agora aguardar. Para sair, tenho 122 correspondidos. 126 para sair. Se consigo tirar aqui vantagem aqui. Talvez esteja a forçar um bocadinho muito aqui, mas vamos tentar. Visto que aqui o favorito ia a subir ligeiramente. Aqui uma lei fez com que o mercado saltasse. Talvez saia então aqui. Devido àquela lei, mais um tick aqui. Então os 126 aqui, vou cancelá-los. E vou aguardar. Poderia ter feito mais lucro nesta corrida especialmente, mas foi mesmo por um pouquito. Um minuto. Estou no fundo aqui da range. Vamos tentar aqui um tick. Se o mercado atingir os 4 em 50 segundos. Já preparei a stake. Até tento 2 ticks a chegar a 3,90. Mas como o segundo veio a subir, só se este aqui descer, como desceu um tick aqui. Então entrei aqui a 3,80 e vou tentar novamente. Vou sair já aqui. Vou tentar outro tick a 3,80. E o mercado foi para in play e já não deu para fazer o que eu queria. Continuando. 4 minutos. Stakes de 25 euros. 64 mil aqui, 20, 12. Gráfico da Betfair. Já este aqui vem uma grande descida. E temos 106 mil no mercado. Isto é 2 milhas do Beaver Chase. 106 mil.
aproximar aqui de valores mais aproximados de onde está a ser transacionado. 2,32. Esta corrida ainda está em play, portanto mais um minuto esta corrida deve começar a andar em breve. Temos apenas 5 corredores. Ora bem, aí está o mercado a descer. Levou-me 25 euros. E eu agradeço, saio já aqui. Vamos aqui então tentar aqui mais um tique. Vamos lá, ver se quase consegui entrar aqui nesta corrente. Já não fui a tempo, mas vou conseguir sair aqui. Ora bem, não me importa que isto seja elevado, penso que conseguiria tirar vantagem de um tique. Aí lá, aí está, vamos ver se consigo sair. Mercado bastante aqui, podem ver pelo gráfico, mas não estressei e consegui sair mais abaixo. Ora bem, pode ir por aqui acima, pensar bem. Posso continuar a subir por aqui sem parar, mas vamos ver. 68, 70% aqui. Bastante back agora. Ver se este mercado não vai por aqui acima feito todo. Já estou a tentar ainda mais. Vamos ver se consigo sair aqui. Aqui foi, como é que é de explicar, agressivo, fui bastante agressivo porque vi aqui o preço novamente a subir, aqui na terceira e o segundo. Então o conjunto de ambos deu-me a pensar que, só um segundo, deu-me a pensar que o mercado, o favorito, de repente ia descer. E é como eu digo, às vezes sou mais agressivo no mercado. Cancelar estas, pronto, já está tudo feito. Temos a próxima corrida, 1h05, e temos aqui uma irlandesa. Há 1 hora, vou ver a liquidez. Temos aqui 73 mil. Vou experimentar, não é que gosto muito das corridas irlandesas, mas temos aqui um favorito bastante baixo preço, 70 mil só neste favorito.
Ah, este favorito é capaz de também me subir. 5.9, isto também tem descido. Vou dar aqui um tique. Deixa levar, não há problema. Esta subida foi muito... Olha, até vou tirar vantagem. Foi uma subida muito simples, muito rápida. Quando assim é, ele vai voltar novamente a descer. Mas tem possibilidade de continuar a subir, visto que aqui este desceu, o segundo, houve algum interesse, fez com que o favorito subisse, mas penso que vai voltar a descer aqui para a posição que estava. Eu não me importa que seja levado aqui algumas stakes deste lado, especialmente estou no topo. Já há bastante dinheiro a suportar aqui o coisa. É isso que eu tenho que estar atento. Há bastante dinheiro aqui a suportar o lei. 5. Então aqui o segundo favorito chegou a 5. Só estou aqui a olhar para o segundo. Olhar para o segundo e a ver o que este está a afetar aqui o favorito. Já não vou fazer mais nada neste mercado. Só fazer aqui o edge e siga. Mais viram. Então temos aqui 4 minutos e 50, 2 milhas, 4 furlões, handicap chase, 96 mil. Aqui o favorito a 3. Isto tem andado bastante estável, este favorito. 4 minutos, 38 segundos. É este o tempo que eu gosto de entrar no mercado. Ou de começar a perceber o mercado. Uh, 11 mil aqui, nestas 3 posições. Algum interesse aqui no segundo. Bem, vou abrir aqui uma posição logo abaixo
do 3. Que houve aqui bastante dinheiro que fez com que o mercado saltasse. Se ver agora aqui umas posições em baixo. Agora aqui o terceiro a descer. Então ver se... Não, vou aguardar. Apesar do mercado ir contra mim, penso que vai novamente aqui descer. Já sair daqui. Agora sim, aqui os meus bacs estão numas boas posições. Se o mercado atingir o bac, se atingir aquela posição ali mais acima, ele já não vai subir muito mais. Portanto, era bom que conseguisse atingir esta posição e voltasse novamente a descer. Não tenho a certeza se isso vai acontecer. Suspenso. Não faltava muito tempo. Corredores foram removidos, ok. 1 minuto ainda para o alvo, pois. Eu sabia que faltava e retiraram-me as minhas bacs, estavam em boa posição. Paciência, foi o Westport Point que saiu. Ora bem, já me desconcentrou toda esta trade. Passar para a próxima corrida, que eu já estou meio perdido. Temos aqui Cheltenham, 10 minutos, vou pôr pausa, eu volto já para continuar o vídeo. Agora estou de volta, temos aqui 5 minutos para o off. Shelton, 3 milhas de November Chase, temos quase meio milhão correspondidos. 2 favoritos e uma corrida com 5 corredores. 6, perdão. 25 euros. Gráfico da Betfair, olha, vejam a descida deste de 4, já está nos 3. Portanto, foi sempre a descer. E aqui a agressividade da subida deste. Começou a 2,75, alguma coisa se passou entretanto, que ele começou por aí a subir e já vai quase nos 4. Não estava a pensar, olha, aqui a descida do favorito, vamos fazer por aqui uma lei e vou já tentar sair aqui mais acima. Penso que não vai continuar a descer. Os meus indicadores dizem que não. Mas mesmo assim preciso ter cuidado.
Eu penso que conseguiria ser mais acima, mas o risco é um bocadinho elevado. Vamos então novamente. E vou tentar entrar aqui também, visto que é um bom preço. Que o terceiro continua a descer bastante. Eu gostava que aqui que o segundo atingisse aqui este valor, 3,75, 3,80, que depois ia descer, já não fui a tempo, infelizmente. Então aqui, fazer um meio de 25, passei com um tique, apesar de eu achar que ia fazer as neiras, que ia perder um tique ou dois, portanto, cancelar aqui. Continua a subir o favorito, agora um pouco agressivo, não é? Muita atenção ao terceiro. O terceiro é que está a dizer o que se passa no mercado. Não me importa se atirar ali, penso que consigo sair. Vamos aqui este dinheiro todo. Se repararem, temos aqui 341 mil, mas também temos aqui 273 mil no segundo. Bastante dinheiro. Estamos quase a atingir 1 milhão. Agora estou 50-50, o mercado pode ir para qualquer lado, não quero. Vou ter mais certezas. 20 segundos. Vou então entrar aqui, 75 euros, tentar ser um tico mais abaixo. Um pouco arriscado. Talvez tente ser já aqui. Foi na mesma que respondi. E não obtive lucro, mas também não fiquei em red, portanto, mais mercados existem, milhares. E pronto, já não fui mais a tempo, continuação. Linkfield, e vou para pausa, venho já outra vez. Continuando, Linkfield, uma milha November Stake, 109 mil. Temos aqui 4 minutos, tenho que me despachar. Cuidado com o Linkfield, que é marado. O mercado muito a saltar. Com licença.
Mercado mesmo pouco estável neste momento. Nem sei como é que vos hei de explicar o que é que se passa neste mercado. Está todo marado. Salta para todo lado. Ora bem, penso que já estou a encontrar os meus valores. Talvez aqui o topo. E agora aqui o fundo. Portanto, estou disposto nesta trade a arriscar a ser comido aqui, a ser correspondido. E depois, com o mercado deixa, ou não é, o risco. Aqui não me importa do lei. 2,50. Até vou entrar aqui a 2,52, porque penso que agora tenho aqui uma aposta de valor. E vou tentar talvez sair assim. Grande subida do segundo. E eu quero sair das minhas posições, que não demoro muito tempo. Não gosto de estar muito tempo exposto. Vamos lá. E fiz o edge e 1 minuto para o off. Vou ainda tentar ver se o mercado atinge aqui o topo. O que eu considero o topo. E esta é a minha última trade deste vídeo. Quem quiser discutir sobre trading, ponha no fórum perguntas que eu tento responder o mais rápido possível. E porque se criarmos uma comunidade em que o pessoal comece a aprender mais e toda a gente se ajuda, e seria muito bom. Portanto, trading cavalos, ide ao fórum ou escrevam-me no Facebook. Pronto, não vai atingir, então eu vou sair desta trade. E obrigado por assistirem. Penso que estou a gravar, estou sim senhora. São mais 30 minutos de trade. Nem perdi a conta quantas fiz, corridas, pai umas 4 ou 5. E sábado, um bom dia para o trade. Obrigado, até logo.